Bom dia, mas bom dia mesmo, está no ar mais um programa da Primeira Igreja Batista em Três Marias. O nosso templo fica ali na rua Curitiba 158 e você é o nosso convidado para estar ali no nosso templo para adorar a Deus, para receber o recado de Deus. E nós convidamos você para domingo às 7h30 da noite estar ali conosco. Venha participar conosco ali. É fácil chegar até ali. Você subindo a Felinto Miller, Avenida Felinto Miller, a primeira rua à sua direita, você encontra a rua Curitiba e o número é 158. Te aguardamos lá, mas nesse momento eu quero orar por você. Você que está triste, você que está com uma enfermidade, você que está com uma dor de cabeça, uma dor lombar, uma dor de coluna, uma dor no pé, você que está passando por uma necessidade espiritual tremenda, você que está vendo vultos dentro do seu quarto, você que está com essas ideias de tirar a sua vida, suicidar-se, olha, eu quero dizer para você que Jesus é esta solução para o seu problema, para a sua angústia, para a sua enfermidade. Vamos orar. Ore agora com Deus, conosco, a Deus, e creia que Deus vai responder, vai te atender, em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, reconhecendo que tudo vem de ti e sem ti, ó Deus, nós não somos nada e não podemos coisa alguma. E eu te peço agora, ó Pai, em nome de Jesus, toca esta vida, este rádio ouvinte, esta rádio ouvinte que está ao alcance da nossa voz. E eu digo aqui, do estúdio da Rádio 87, você que está angustiado, você que está triste, você que está com essa dor, você que tem esta vontade de tirar a sua própria vida, eu agora digo em nome de Jesus, sai todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, todo espírito de confusão da mente, saiam dessas vidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a bênção, receba essa paz, essa alegria que você já está sentindo agora. Que Deus te abençoe. E eu quero falar para você hoje sobre em que fonte estamos bebendo. E para isto, nós iremos ler lá no profeta Jeremias, no Velho Testamento, Jeremias capítulo 2, versículo 13. Então, Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A ideia que vem à nossa mente quando nos referimos à palavra fonte é de água, uma fonte de água. Mas a extensão de tal entendimento vai mais à frente. Podemos ter a fonte de uma filosofia, a fonte de um problema, etc. Davi, no Salmo 39, versículo 6, nos diz: porque em ti, ó Deus, está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Nestas palavras de Davi, fica bem claro que para Davi, a fonte de sua existência, a fonte estava no próprio Deus, visualizando a luz de Deus, a luz que se manifestaria em seu ser. Mas voltando ao nosso texto de Jeremias, profeta de Deus, porta-voz dos oráculos de Deus, estava clamando ao seu povo, alertando-o para o perigo em que este povo estava incorrendo quando cavava para si cisternas rotas, cisternas rachadas que não podiam conter e reter as águas. Nessas cisternas rotas, as águas eram paradas, águas contaminadas. Ele
estava buscando águas, ele, o povo, né? Estava buscando águas em outras fontes que não as fontes do Senhor. Mas analisemos que tipos de cisternas este povo estavam cavando. Veja bem, a primeira cisterna que eu quero levantar aqui é a cisterna da autossuficiência. Este povo estava buscando orientações em seu próprio entendimento. Essas pessoas do povo de Israel estavam fora dos propósitos de Deus, não consultavam a Deus, estavam bebendo de suas próprias sabedorias. O profeta Isaías, lá no capítulo 5, Isaías, capítulo 5, versículo 21, ele nos diz assim, Isaías, capítulo 5, versículo 21, Isaías, sendo instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus, diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Deus estava fazendo um lamento para este povo. Ai desses que são prudentes aos seus próprios olhos, sábios aos seus próprios olhos. Eles se achavam autossuficientes. Deus estava no escanteio. Deus estava sendo deixado de lado nessa cisterna da autossuficiência. Temos outro tipo de cisterna, a cisterna da religiosidade. Buscamos entendimento das coisas de Deus pelo que nós achamos que é o certo, pelo que nós pensamos, pelo nosso entendimento, pela nossa tradição, pelo que ouvimos falar. Não queremos dar crédito à palavra de Deus. Aquilo que Isaías falou lá em Isaías capítulo 29, 13. Ora, que este povo me honra somente com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E as suas palavras consistem só em mandamentos de homens em que foi ensinado. Então temos a tendência de criarmos padronizações de religiosidades. Muitos, eu creio, que já ouviram falar de Jesus Cristo homem, o líder espiritual da Crescendo em Graça, José Luiz de Jesus Miranda, um porto-riquenho que se apresenta como Jesus Cristo na terra. Ele é tratado como pai espiritual e anuncia que a marca do 666, que a Bíblia fala, né, que é um número simbólico, que é a marca da besta, é a única forma de sobreviver no mundo. Estima-se que este líder tenha mais de 1 milhão de seguidores latino-americanos. Muitos deles já tatuaram o número da besta em seus corpos, pois, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo homem, este porto-riquenho, esse número é mal interpretado pelos cristãos. E ele diz, a Bíblia diz que neste número há sabedoria, é o número de homem e da besta, que no vocabulário dos tempos antigos era uma palavra usada para se referir ao homem. Explica o profeta, que ainda conclui. Então, a profecia é um homem com certa sabedoria que viria explicar os mistérios e que acabaria com a ignorância dos santos. Um homem com uma sabedoria que governará as nações. O único capaz de fazer essas profecias é o próprio Deus. Em suas recentes pregações, ele afirma que os escolhidos, no caso, seus seguidores tatuados, não precisam se preocupar com a radiação vinda das usinas nucleares do Japão.
A radioatividade não fará danos aos corpos dos eleitos do reino 666. E diz ele, nossos corpos absorverão essa radioatividade, já que a nossa vestimenta será de materiais como fogo, átomos e material radioativo, conclui este homem que desconhece totalmente a palavra de Deus para falar tantas coisas contrárias à Bíblia. Mas temos outro tipo de cisterna, a cisterna das consultas. Este tipo de cisterna na qual muitos têm se enroscado é aquela que, ao procurá-la, recebem orientações facilitadas, fantasiadas e ilusionistas. As pessoas ouvem aquilo que querem ouvir, isto é, orientações que massageiam o ego, que mascaram a realidade, em que tudo parece que vai dar certo. É importante que você se firme naquilo que Deus diz. Veja bem, lá no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, livro escrito por Moisés, capítulo 13, versículos de 1 a 4, nós lemos o seguinte: Moisés, orientado, instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus, nos exorta dizendo: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígios de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Esta é a orientação precisa que Deus nos dá quanto a estes tipos de consultas, outras que nós fazemos quando deixamos o Senhor de lado. O povo de Israel estava buscando outras revelações, outras orientações que não as orientações que vinham de Deus. E Jeremias, sendo porta-voz de Deus, está conclamando a este povo que não cabe este tipo de cisternas, a cisterna da autossuficiência, a cisterna da religiosidade, a cisterna das consultas espúrias, mas sim cabe a cisterna das águas vivas. E essas águas vivas só podemos encontrar em Jesus Cristo. Jesus foi muito claro, muito cristalino, quando ele diz lá no Evangelho de São João, observe bem o que ele diz lá no Evangelho de São João, capítulo 7, ele diz assim, capítulo 7, versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, versículo 38, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre.
meu amigo, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, a fonte verdadeira, a fonte de água viva só podemos encontrar em Jesus. Que você beba desta fonte hoje, que você encontre a fonte Jesus, e você pode encontrar esta fonte na palavra de Deus. Que Deus te abençoe grande e poderosamente neste dia. Amém